Você não está sozinho no barco. Parece clichê, parece repetitivo, mas alguns momentos nós precisamos nos recordar disso. Jesus está contigo no barco e você não vai afundar. Jesus está contigo no barco e você não vai morrer afogado. Você recebe essa palavra? Quem tem mão para receber? Quem tem Jesus no barco não morre afogado. Aleluia! Eu te convido a abrir comigo a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Marcos. O evangelista Leonardo leu Marcos capítulo 4 e é Marcos capítulo 4 que vamos ler também. Quase quebrei tua perna, hein? Quase. Mas vamos ler o versículo 35 até o 38. Amém? Marcos capítulo 4, versículo 35 até o versículo 38. Glória a Deus. Quem não tem Bíblia pode acompanhar, por gentileza. O título diz o seguinte: Jesus acalma uma tempestade. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava enchendo de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Vamos orar em nome de Jesus. Santo Deus, eterno Pai, na tua presença, juntamente com a tua igreja, nesta noite eu venho te pedir, Senhor, fala aos nossos corações mais uma vez. Senhor, somos dependentes do teu falar, somos dependentes de ouvir a tua voz, e mais uma vez precisamos ouvir, Senhor, a sua voz a nos acalmar, a sua voz aos nossos corações, Deus. Que eu diminua para que tu venha crescer, que eu desapareça, Senhor, para que o teu Espírito Santo prevaleça neste lugar. Fala conosco, esta minha oração em nome de Jesus. Amém. Jesus acalma uma tempestade. É bem verdade que este capítulo é um capítulo muito conhecido. Crentes e não crentes já ouviram falar a respeito deste texto. O interessante, querido, que Lucas relata esse texto, Marcos relata esse texto e Mateus também relata esse texto. Mas eu gosto muito da forma que o evangelista Marcos começa a relatar a respeito de detalhes do que aconteceu nesse dia. O evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E eu vou falar esse detalhe para que você entenda. Marcos, ele não andou com Jesus, mas Marcos aprendeu de Pedro tudo que ele sabia a respeito do mestre. O evangelho de Marcos foi escrito em aproximadamente 70 anos depois de Cristo. E agora, os estudiosos vão me dizer o seguinte, que o tema principal do evangelho de Marcos era apresentar aos gentios e a todos os povos da Roma que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Ou seja, o foco central do evangelista Marcos não eram apenas os judeus, e sim os gentios, porque Jesus veio para os seus, mas os seus os rejeitaram. E é bem verdade que essa graça nos alcançou, e o evangelho de Marcos vem trazendo justamente isso. Jesus veio para os seus, mas Jesus veio também para aqueles que o aceitassem. E se alguém já o aceitou, querido, tenha certeza que a graça dele te alcança. A graça dele alcança a tua casa, a graça dele alcança a sua família. E o evangelista Marcos começa o capítulo 1 dizendo o seguinte: o evangelho de Jesus Cristo, ele já começa a relatar as boas novas que o evangelho traz para as nossas vidas, porque é bem verdade que aquele que vive o evangelho vive uma novidade de vida diariamente. Se você não vive uma nova vida todos os dias, você está vivendo o evangelho errado, porque o evangelho nada mais é do que novidade de vida. Aleluia! E agora, quando entramos dentro do capítulo 4, a Bíblia não nos diz exatamente aqui em Marcos, mas Mateus, ele começa a dizer o seguinte, que Jesus estabelece o seu ministério em algumas cidades essas como Galileia, Cafarnaum, Betsaida. E a Bíblia vai me dizer o seguinte, que Jesus, durante todo o seu
com os seus discípulos anunciando as boas novas para a multidão. Entre as parábolas que foram faladas aqui, a parábola a respeito da mostarda, a respeito da fé, a respeito do semeador, e Jesus fica o dia todo ensinando. Mas o texto diz o seguinte, que ao entardecer, ao anoitecer, Jesus chama os discípulos. Entenda bem, provavelmente era por volta de 18 horas, porque a primeira vigília dos judeus começava neste horário. O dia inteiro, quando chegou 6 horas, Jesus falou, chega, vou despedir a multidão. E agora eu vou chamar somente os discípulos para viver um outro momento comigo. Entenda bem, querido, os discípulos estavam com a multidão, mas discípulo não é multidão, e você vai entender por que eu estou falando isso. Os discípulos estavam andando com a multidão, mas o tratamento de Jesus com os discípulos era diferente do tratamento que Jesus tinha com a multidão. A multidão ouvia Jesus, mas a multidão não conhecia de fato quem era Jesus. A multidão queria mais de Jesus, mas a multidão não queria ter relacionamento com Jesus. Mas com os discípulos era diferente. E agora, nesse momento, Jesus dá uma ordem aos discípulos: passemos para o outro lado. Entenda bem, quando Jesus ele faz essa declaração, Jesus ele não coloca ali nenhuma suposição. Se chegarmos no outro lado, não. Jesus ele faz uma afirmativa. Ele vira para os discípulos e declara: passemos para o outro lado. E você vai entender. Jesus já tinha uma rota. Jesus já tinha um destino traçado. Jesus já tinha um ponto final para aquela trajetória. E aí, querido, entenda bem, independente dos percursos que poderiam acontecer no meio do caminho, ele já estava declarando para os discípulos: passemos e vamos chegar do outro lado. Quem tem mão para receber, começa a receber. Ele já te deu uma ordem, querido. Passemos, não importa o que aconteça no meio do caminho, não importa o que vai acontecer no meio deste trajeto, você vai chegar do outro lado. Ninguém, querido, pode impedir o trajeto que Deus determinou para a sua vida. Nada pode impedir o projeto que Deus já determinou para você. Passemos. Jesus afirma que você vai chegar. Agora a gente vê o seguinte: ele faz um convite aos discípulos. Jesus não obriga os discípulos, mas Jesus faz um convite: vem comigo. Quem quer vir com Jesus, vem. Quem não quer, fica. Os discípulos tinham duas opções: ou eles ficavam na margem, junto com a multidão, ou eles aceitavam o convite do mestre e iriam estreitar uma relação que estava começando. E aí eu já posso aplicar na minha e na sua vida o seguinte: Jesus chama, você fica no raso se você quiser, você fica na beira se você quiser, você fica com a multidão se você quiser, porque o convite de Jesus é para estreitar relacionamento. Jesus agora chama os discípulos: passemos para o outro lado. Os discípulos já conheciam o lago da Galileia, e eu vou te explicar sobre isso. Os discípulos já conheciam aquele trajeto, e os discípulos sabiam que ali naquele trajeto poderia acontecer algumas dificuldades, mas mesmo assim eles seguiram a voz de Jesus e obedeceram o convite que Jesus lhe fez. E nesta noite o Senhor está falando com você. Estou te fazendo o convite e eu te digo: eu vou te conduzir não só no caminho, eu vou estar contigo no caminho. Eu não vou somente te direcionar pelo caminho, eu vou fazer o trajeto com você no caminho. Eu não vou apenas te colocar no barco, eu vou entrar no barco contigo. Jesus não despede os discípulos, Cris, e manda os discípulos ir sozinhos. Jesus vai junto. Jesus não vira para os discípulos e diz assim: se vira. Não, Jesus vai junto. Porque é bem verdade que às vezes no nosso convívio humano, quando a gente confia a nossa vida em alguém no trabalho, seja onde for, nos orienta, nos dá um conselho, nos dá uma ordem, nos deixa sozinho, nos deixa à deriva. Mas ele
se afasta da multidão. Em algumas traduções o texto vai dizer: se dispersa da multidão. Ou seja, o ato de se despedir é o ato de deixar para trás. Sai da multidão e vem comigo. O interessante, querida, é que tem muita gente querendo Jesus no barco, mas não quer ser discípulo. Tem muita gente querendo Jesus no barco, mas ainda quer se comportar como a multidão se comporta. Só que ali naquele momento Jesus faz uma separação. Quer Jesus no barco, vira discípulo. Porque senão, querido, multidão anda sozinho. Nos 2 episódios que a Bíblia me relata de Jesus acalmando tempestade, Jesus estava no barco de discípulo. Jesus não estava no barco da multidão. Eu entendo que Jesus só entra no barco de quem tem relacionamento com Ele. Jesus só entra no barco de quem busca intimidade com Ele. Quer ser discípulo? Vai ter Jesus no barco. Quer Jesus no teu barco? Vira discípulo. Porque ao contrário a Bíblia não me diz. Agora, a palavra vai me dizer o seguinte: que Jesus separa os discípulos da multidão, porque Jesus precisava elevar o nível de intimidade dos discípulos com Ele. E quando Jesus nos convida a elevar este nível de intimidade, existem pessoas que não podem vir juntos, existem bagagens que não podem vir juntos, existem histórias que não podem vir juntos, existem rodinhas que não podem mais andar juntos, existem conversas que não podem mais fazer parte do nosso convívio, existem grupinhos de WhatsApp que a gente tem que sair, existem mesas que a gente tem que se levantar. Para Jesus elevar o teu nível de intimidade, não tem como ser junto da multidão. Para Jesus estreitar a relação dele contigo, não tem como ser como convívio com a multidão. Passemos para o outro lado. Se separe da multidão. Agora entra no barco. Só que o interessante é que eles entraram no barco e junto foi Jesus com eles. Eu quero ressaltar isso porque tem muita gente que está no vento, que está na tempestade e pede para Jesus acalmar a tempestade. Só que tem gente que está sozinho no barco porque quer viver os privilégios do discípulo, mas não quer viver as renúncias que o discípulo tem que viver. Eu vou repetir para você entender. Tem gente que quer viver o privilégio do discípulo, mas não quer vivenciar as renúncias que o discípulo tem que viver. A multidão estava cansada? Estava. Jesus estava cansado? Assim, os discípulos também estavam. Mas com os discípulos era outro tratamento. Quer ver Jesus no teu barco? Começa a vivenciar as renúncias. Quer ver milagre? Começa a vivenciar as renúncias. Quer que Jesus fale com você não só através de parábolas? Comece a vivenciar as renúncias. Porque antes de entrar no versículo 35, Jesus fala que com a multidão ele falava por parábola, mas com os discípulos ele não precisava disso. O discípulo renunciava, o discípulo abria mão daquilo que fazia a vontade da sua carne, o discípulo abria mão daquilo que ele queria viver para viver o evangelho que Cristo agora o chama. E agora a Bíblia me diz que eles entram no mar, eles entram no barco. E o interessante é que Jesus, quando ele entra naquela embarcação, ele vai para a popa, ele vai descansar. E a Bíblia vai nos relatar disso. Só que o mar da Galileia não era bem um mar. É chamado de mar porque ele tem uma extensão muito grande. Ele tem aproximadamente 19 quilômetros de comprimento e 13 de largura. Por isso que ele é chamado de lago, de mar. Mas ele é o maior lago daquela região. Entenda bem, era necessário passar pelo mar para chegar do outro lado. Era necessário um trajeto para chegar no propósito. Tem muita gente querendo chegar no destino, querendo chegar no propósito e quer fugir do trajeto. Jesus tinha uma rota traçada e era necessário passar por aquela rota que Jesus já tinha determinado. E Deus já está
tem que passar na rota. E a rota deste mar, deste lago, era uma rota extensa. A Bíblia não me diz isso, mas estudando a respeito de geografia, diz o seguinte, que aquele lago tinha mais de 213 metros abaixo da profundidade do mar. E era cercado por muitas montanhas. Era uma região muito instável de clima. Uma hora ventava, uma hora fazia frio, outra hora fazia calor. E devido às montanhas, muitos ventos ali se formavam. Os discípulos já conheciam este mar. Os discípulos Pedro, Tiago, João, André, eles eram pescadores. Eles conheciam o trajeto. Mas naquele dia foi diferente. Porque o texto me diz o seguinte: um forte temporal, um forte vento se levanta. Entenda bem, o que faz as ondas se formarem não é a fúria do mar. O que faz as ondas se formarem é a força do vento. A força que o vento produz causa uma reação no mar e assim as águas se agitam. O problema naquele dia não era o mar. O problema naquele dia era o vento. O vento era o problema. Era o vento que estava trazendo fúria ao mar. Era o vento que estava trazendo movimento ao mar. Só que o vento, ele é responsável também por demonstrar quem você é no seu momento de dificuldade. A Bíblia vai me dizer que Deus usa o vento em alguns momentos. Em Gênesis, no capítulo 8, a Bíblia vai me dizer o seguinte: que quando o dilúvio sucessou, Deus mandou um vento para anunciar a Noé que a tempestade tinha se cessado. Em Êxodo, no capítulo 14, quando Deus abre o mar vermelho, Deus fala para Moisés: toca no mar. Mas a Bíblia me diz o seguinte, que vem um vento do lado ocidental e abre o mar, e assim eles passam com os pés enxutos. Porém, Jesus, em Mateus, no capítulo 7, no versículo 24, vai falar conosco a respeito da parábola do homem que construiu a sua casa na rocha e na areia. E quando Jesus começa a relatar a respeito desta parábola, Jesus começa a dizer que o homem que construiu a sua casa na rocha, veio a chuva, veio o vento, e o vento sacumbiu contra a casa, mas a casa ficou de pé. E eu começo a entender que Deus tem seus propósitos no vento. O vento revela quem somos. O vento revela a nossa fé. O vento revela quem você é. O vento revela quem é você no momento de dificuldade. O vento vem para te provar aonde está a tua fé quando o vento vem contrário. Aonde está a tua fé quando tudo diz que não. Aonde está a tua fé, querido, quando o desemprego bate na tua porta. Porque é bem verdade que vivemos momentos de calmaria, mas existem outros momentos na nossa vida que as coisas não ficam tão calmas assim. E a gente diz: é o vento que está soprando. É o desemprego que chega. É o luto que chega. É uma doença que chega. É a vida financeira que uma hora estava estabilizada e do nada fica instabilizada. É o vento que está soprando. E a gente entra em desespero, porque a gente não sabe lidar com o vento. Mas eu conheço um que sabe lidar com o vento, que sabe lidar com o mar, que sabe lidar com a tempestade. Por mais que você não saiba lidar com o vento, ele sabe. Por mais que o vento não te obedece, mas obedeça a ele. Por mais que o vento não se acalma quando você fala, o vento se acalma quando ele ordena, querido. E diante da voz dele não há nada que resista. Diante da força da voz dele não há nada que fique de pé. E o vento naquele momento estava causando grande aflição. Só que Jesus estava dormindo. E dormindo na popa. Entenda bem, Jesus estava em silêncio total. Só que o silêncio de Deus para mim e para a sua vida não quer dizer abandono. Eu vou repetir isso para você entender. No momento do vento, Jesus em silêncio dormindo, e a gente acha que Jesus abandonou. Mas o silêncio não representa abandono. O silêncio não representa que ele nos esqueceu. O silêncio não representa que ele não está vendo o que você está passando. Ele está em silêncio, mas ele está vendo. Ele está em silêncio, mas ele está sabendo o que está acontecendo. Ele
mas isso não representa que ele te abandonou. Queridos discípulos se esqueceram que quem estava no barco com eles era Jesus. Jesus entrou junto, eles não entraram sozinhos. Só que Jesus ele foi para a popa, e a popa do barco na embarcação representa estabilidade e direção. Os discípulos não entenderam, mas Jesus foi direto para o local estratégico, aonde representa a estabilidade e direção. As ondas estão vindo, mas Jesus está no local onde representa estabilidade e direção. O vento está batendo, mas Jesus pode estar dormindo, mas ele está no local onde dá estabilidade e direção. E eu já quero profetizar isso sobre a sua vida. Ele se colocou no lugar certo, ele está na direção do teu barco. Tem estabilidade, direção, tem equilíbrio, direção. Jesus está na popa, mas está te direcionando. Tinha direção para o barco. Como eu falei no início, Jesus afirmou: passemos para o outro lado. A rota estava garantida na mão dele. O destino estava garantido na mão dele. O projeto final estava garantido com ele. Passemos. O mar pode estar revolto. Vamos chegar no outro lado. As ondas podem estar sobre o barco. Você vai chegar do outro lado. O vento pode estar batendo na sua porta. Com ele no teu barco, você vai chegar do outro lado. Não existe outra alternativa. Agora imagina você a situação. Os discípulos no meio do mar não tinham mais como voltar. Caso algum voltasse, ia morrer afogado. Não tinha mais como sair do mar. E andaram pessoas nesse culto dizendo que ia largar tudo, que ia voltar atrás. Só que eu tenho uma notícia de Deus para te dar: não tem mais como. Se você sair do barco, você morre afogado. Fica nele. Não tem mais como. Se você sair do barco, as ondas vão te cobrir. Fica dentro do barco. Não abre mão. Não chuta o balde. Não olha atrás. Jesus está falando contigo. Não tem mais como sair. Não tem mais como voltar atrás. Entrou, agora fica. Fica porque eu estou contigo. Entrou, agora fica. Fica porque eu estou trazendo estabilidade para a tua vida. Entrou, agora fica. Fica porque eu estou no comando da tua história. Entrou, agora fica. Fica porque eu estou na direção do teu barco. Não tem como mais voltar. E agora? A Bíblia me diz que os discípulos desesperados perguntaram para Jesus: quer mesmo que pereçamos? Querido, quem tem Jesus no barco não morre afogado. Quem tem Jesus no barco não morre afogado. Não precisa de colete salva-vida, não precisa de boia, não precisa de nenhum equipamento, basta ter Jesus no teu barco. Não precisa de dinheiro, não precisa ter boa condição financeira, não precisa ter carro do ano, basta ter Jesus no teu barco. Quem tem Jesus no barco não morre afogado. E Jesus não responde os discípulos. A Bíblia diz que quando Jesus acorda, ele ignora o questionamento. Ele não dá sequer uma palavra para os discípulos. Mas ao vento, ele fala. Com os discípulos, Jesus não fala nada. Mas ao vento, ele ordena. Com os discípulos, Jesus não tem um diálogo ali. Mas com o mar, ele conversa. E aí eu começo a entender que às vezes a gente está no meio do vento e no meio da tempestade e a gente quer respostas. E Deus não tem respostas para nos dar. Porque não é hora de Deus responder, é hora de Deus agir. Naquele momento não era momento de diálogo, era momento de ação. Jesus se levantou, mas quando Jesus se levantou para agir. Jesus se levantou, mas Jesus se levantou para acalmar a tempestade. E eu já quero declarar isso para a sua vida, que Ele está se levantando para acalmar
foi debaixo de qualquer palavra, foi debaixo da palavra de Jesus. E a palavra de Jesus, querida, é garantida. Nada pode impedir de você chegar. Se Jesus falou que você vai colocar o pé, querido, vai crendo, porque você vai colocar. Eles saíram da terra debaixo de uma palavra. E a Bíblia vai me dizer, querido, que esse Deus é o Deus do haja. Que quando Ele fala haja, acontece. A gente vê isso em Gênesis no capítulo 1. Que quando Deus criou a terra, só bastou Ele dizer haja. Ele disse haja e ouve. Você não está entendendo o poder do Deus que você serve. Você não está entendendo o poder do Deus que você serve. Querido, não precisa de muito, precisa apenas de uma palavra de Jesus. Não precisa de muito, precisa apenas de uma ordem do Mestre. E quando o Mestre dá a ordem, e quando o Mestre decreta, e quando o Mestre direciona, nada pode fazer mudar os decretos que Ele determinou, querido. Palavra de Jesus é ordem, palavra de Jesus é decreto, e decreto do Rei ninguém pode revogar. Ele era o mestre da terra, o mestre do céu, o mestre do homem, mas também era o mestre da tempestade. O mestre, querido, de toda aquela situação. E em todos os momentos Ele estava mostrando aos discípulos: o controle está nas minhas mãos. Aleluia. O controle está comigo. Eu não perco o controle. Eu não saio do controle. Eu não saio da direção. E Deus está falando com alguém aqui nesta noite que entrou desesperado, achando, querido, que ia se afogar. E Deus está falando contigo: eu não saio do controle da tua vida. Eu não perco o controle da tua história. Eu não perco o controle da tua família. Eu não perco o controle do teu casamento. Deus está falando com alguém aqui que entrou achando que iria naufragar e afundar. Eu não perco o controle. Estou no barco, estou contigo. Estou em silêncio, mas estou trabalhando. Os ventos podem estar vindo ao contrário, mas teu barco não vai afundar. E agora Jesus diz ao mar: acalme-se. Só que primeiro Jesus direciona a palavra dele ao vento: aquieta-se. Porque foi de acordo com aquilo que eu falei. O problema era o vento. E a primeira ordem Jesus dá ao vento: aquieta-te. E na mesma hora, querido, a tempestade se cessa. E a Bíblia me diz que os discípulos agora ficam surpresos, se perguntando: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que ordenou e o vento parou? Quem é este que falou e a tempestade cessou? Quem é este que ordenou e tudo se acalmou? Esse é Jesus, querido. Esse é o Jesus que você serve. Esse é o Jesus que te chamou para entrar no barco. Esse é o Jesus que está te direcionando dentro desse mar. É Ele que está te guiando nas águas. Você pode se colocar de pé, por gentileza? É Ele que está te